O número de mortes em Petrópolis subiu para 136 e o de desaparecidos dobrou. As sirenes voltaram a ser acionadas com mais uma chuva forte durante a tarde. Presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a região e anunciou mais recursos para consertar os estragos. Tempestade com ventos de quase 130 km por hora provoca mortes na Europa. A Rússia anuncia novos testes nucleares em dia de intensos bombardeios na Ucrânia. O Pix tirou R$1,5 bilhão dos grandes bancos do Brasil. Intenção de consumo das famílias aumentou em quase todo o país. E quem sofreu com a Covid tem direito à fisioterapia de graça no Mato Grosso do Sul. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Subiu para 136 o número de mortes provocadas pela tempestade da última terça-feira em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os desaparecidos dobraram. A cidade da região serrana do Rio começa a reabrir mesmo em estado de alerta. Na cidade de maior potencial turístico da região serrana do Rio, o cenário não era nada atrativo. A cor do lago do Quitandinha mudou completamente. Para o comércio de Petrópolis, o dia foi de limpeza pesada e cálculo de prejuízos. Nesta concessionária, nenhum carro escapou. No principal acesso ao centro, a água chegou na altura do telhado do ponto de ônibus. O trânsito precisou ser interditado em vários pontos para a equipe de limpeza atuar. Vários objetos, como este freezer, foram encontrados fora do lugar devido à força da água. O centro histórico ainda expõe o que sobrou desse desastre ambiental. Grades retorcidas, restos de vegetação e lama para todos os lados era o cenário mais comum de se ver na cidade. A cidade já viveu alguns ciclos assim de enchentes incríveis. Entretanto, essa foi, dos últimos 90 anos, a de maior magnitude. Houve uma concentração no centro histórico e uma parte da periférica ao centro histórico. Choveu 250 milímetros em 2 horas e pouco. E isso, de fato, impactou não só a vida de vários moradores da cidade, a quem a gente lamenta profundamente, e nós estamos numa concentração ampla para poder recolocar a cidade em vida. O poder de destruição provocado pela força da água derrubou árvores, destruiu carros e imóveis, causou deslizamentos de terra e de pedras em vários pontos da cidade. Esta academia na Rua Tereza ficou totalmente destruída por causa do deslizamento de terra da montanha, localizada atrás do imóvel. Os bombeiros procuravam por possíveis vítimas no local, mas felizmente todos saíram a tempo. O espaço foi interditado, pois ainda há risco de deslizamento de terra se as chuvas continuarem. Foram 6 horas de fortes temporais nesta terça-feira, que deixaram a cidade destruída em vários pontos. As imagens da tentativa de resgate dos passageiros desse ônibus são impressionantes. O número de mortos na tragédia já passa de 100 e o de desaparecidos também ultrapassa esse número. A Defesa Civil de Petrópolis identificou cerca de 250 pontos de deslizamentos de terra, como dessa rua aqui, que praticamente ficou irreconhecível e o cenário parecendo cenário de guerra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos pontos mais atingidos foi o Morro da Oficina, no Alto da Serra. O movimento de equipes de resgate, da Polícia Militar e de apoio de outros municípios, além de voluntários, é intenso no local. O BOP disponibilizou equipamentos de grande porte para o socorro. As doações não param de chegar para a população. A solidariedade das pessoas ajuda a consolar quem perdeu quase tudo.
As sirenes voltaram a ser acionadas durante a tarde por causa de mais chuvas intensas. E enquanto os trabalhos de resgate continuam, os familiares dos desaparecidos ainda não perderam as esperanças de encontrar pais, mães, filhos ou amigos com vida. As equipes de buscas se revezam para encontrar as pessoas desaparecidas sob os destroços das chuvas de Petrópolis. Paulo Roberto, que andou 3 horas para chegar ao local onde o irmão mora, não perdeu a esperança de encontrá-lo com vida. O meu carro parou em Itamaraty, a gente abandonamos o carro e viemos a pé que não tinha passagem. Então falaram que no morfim tinha acabado, eu logo fiquei preocupado, vim ver. E quando eu cheguei aqui 1h da manhã, naquela direção daquela árvore, aí eu falei com meus vizinhos, ele falou assim, ó, o Socarlo não existe mais, não existe casa, não existe Socarlo, desceu tudo. A cada hora que passa, fica mais difícil encontrar alguém vivo nos escombros. Esta voluntária relata a tristeza que sente ao saber de mais uma perda. É muito triste porque ali a gente perdeu muitos amigos, pessoas que perderam os familiares. A bombeira civil de apenas 26 anos descreve as cenas que viu no local das buscas. O menino pegou realmente a avó, né? Achou a avó debaixo dos escombros. Teve uma senhora que esse menino que subiu também, foi ele que achou a moça com o pescoço para cima, né? Só que ela infelizmente já estava falecida. Ontem foi um terror, foi um filme de terror. Agora as pessoas têm que orar muito, porque nessas horas só Deus mesmo. Pelo menos 50 animais também foram resgatados em meio à tragédia. Em parceria com o governo estadual, ONGs e voluntários também já arrecadaram mais de 1 tonelada de ração. Em meio à lama e aos escombros que assolam Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, vários animais foram resgatados depois da forte chuva. Por meio de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Agricultura e voluntários do Grupo de Resgate de Animais em Desastres, cachorros, gatos, coelhos, galinhas e passarinhos perdidos pela cidade estão sendo levados por resgatistas a clínicas e hospitais veterinários. As equipes trabalham junto a organizações não governamentais que têm se encarregado de direcionar os animais para lares temporários. A ideia é que nos próximos dias, quando o município estiver em um panorama menos crítico, eles sejam colocados para a adoção. Em 2 dias, com a ajuda da ONG Rio Ecopets, o grupo já arrecadou 1,5 toneladas de ração. A expectativa é de que mais mantimentos cheguem nos próximos dias. Um ônibus adaptado, modo pet móvel, como ficou conhecido, também foi disponibilizado para auxiliar no banho e tosa dos bichos. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou hoje a região devastada. Depois de conferir os estragos de perto, anunciou a liberação de mais verbas para a reconstrução da cidade. Após passar a semana no leste europeu, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã de hoje no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo a Petrópolis, acompanhado pelo governador do Rio, Cláudio Castro, e os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, Cidadania, João Roma, da Defesa, Walter Braga Neto, e da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos. O presidente visitou o centro de operações da cidade e se reuniu com autoridades locais. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que o governo prepara uma nova medida provisória para liberar R$500 milhões. De acordo com ele, contando outros recursos já disponibilizados pelo governo federal, mais de R$1 bilhão vão socorrer Petrópolis e municípios de outros estados afetados pelas catástrofes climáticas. Em relação a recursos, nós já recebemos aí a primeira medida provisória de mais de 500 milhões, na próxima semana chegará uma outra de 500 milhões, então nós temos aí só no nosso ministério mais de R$1 bilhão disponíveis para ajudar a cidade de Petrópolis e as demais regiões de outros estados brasileiros que foram acometidos também por catástrofes climáticas. Isso acrescido dos 700 milhões aqui do Ministério da Cidadania e 500 milhões da infraestrutura,
São mais de 2 bilhões de reais disponibilizados já pelo governo federal. O governo já autorizou o repasse de R$ 2.330.000 para assistência à população e reconstrução da cidade. Quase metade desse valor será para a compra de cestas básicas, kits de higiene pessoal, materiais de limpeza, colchões, cobertores e lençóis. Nos próximos dias, o governo deverá liberar mais recursos. Então, nós estamos fazendo nossa parte, como eu coloquei, o presidente já disponibilizou mais de 2 bilhões de reais para essas ações extraordinárias. Agora, é evidente que nós temos que recepcionar os planos de trabalho de cada prefeitura. A Prefeitura de Petrópolis já teve aqui a agilidade de, junto com o nosso secretário da Defesa Civil, fazer o primeiro plano e foi aprovado em menos de 24 horas, presidente. O recurso já foi liberado. E nós estamos à disposição para os planos de trabalho subsequentes, tanto na questão do atendimento emergencial, como no processo de retomada e eventual reconstrução. Todas as Forças Armadas também estão envolvidas, prestando auxílio à população petropolitana. O Comando Conjunto Leste se deslocou para a região. Nós já deslocamos tropa de outros estados, particularmente de Minas Gerais e Espírito Santo. Marinha e Força Aérea também estão atuando na área. Marinha já montou um hospital de campanha, a Força Aérea está fazendo controle de tráfego aéreo por causa da quantidade de helicópteros. Nós já temos mais de 800 homens no local com material, equipamento, viaturas, engenharia, e estamos providenciando a vinda de mais técnicos de engenharia para fazer análise de solo e apoiar a Defesa Civil conforme solicitação dela. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no Rio de Janeiro e sobrevoou a região em busca de maneiras de atender a população na área sanitária. O ministro alocou equipes da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério para atender a população e levar insumos médicos. Hoje, o governador do Rio, Cláudio Castro, já avisou que Petrópolis não suporta muita gente na situação em que se encontra e explicou que não tem como mais equipes se deslocarem para lá na intenção de ajudar. Não adianta ter gente demais aqui. A imprensa tem cobrado muito que tem muitas pessoas. Há um problema sério aqui de trânsito, há um problema sério do local ainda está instável. Não adianta botar 2, 3, 4 mil pessoas ali como parece querer. Isso quem manda é a técnica, é o Corpo de Bombeiros, é a Defesa Civil Municipal. Nós estamos com um número suficiente de acordo com o que a técnica manda. Na declaração conjunta à imprensa, o Corpo de Bombeiros fez um apelo importante aos moradores de Petrópolis. Eu peço uma ajuda aos senhores. Os moradores que estão em área de risco precisam abandonar as suas casas e se deslocarem para os abrigos montados pela Defesa Civil Municipal. Está chovendo muito na cidade. Nas últimas 24 horas choveu 70 milímetros. Então, acreditem no trabalho do Corpo de Bombeiros, acreditem no trabalho da Defesa Civil Municipal, da Defesa Civil Federal, que está aqui presente também. No primeiro momento, a nossa maior prioridade é trabalhar nas frentes de trabalho no resgate às vítimas. No segundo momento, já concomitante, liberar as principais artérias do município para poder garantir os serviços essenciais como retorno à luz, energia elétrica, coleta de lixo, transporte público e também, concomitante, poder acolher todas as vítimas e todos os seus familiares. Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. O missionário R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, se pronunciou sobre a tragédia em Petrópolis nas redes sociais. O missionário R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, se pronunciou sobre a tragédia em Petrópolis nas redes sociais. Meus amigos de Petrópolis, primeiro minhas condolências aí por aqueles que partiram, meus sentimentos. Quanta gente, todo mundo não devia partir assim, né? Só quando Deus quisesse. Mas infelizmente a tragédia aconteceu. Só que a natureza dá voltas, de vez em quando ela volta ao mesmo ponto. Cuidado você que mora em Costa, porém aqui, graças a Deus, não foi, mas outra vez pode ser atingido, né? Outra coisa, há pessoas que estão na internet pedindo
dando Pix para mandar doação para eles, para poder entregar. Tem que ter cuidado nisso, né? Vocês aí têm que verificar isso. As nossas igrejas franquearam, abriram as portas, se alguém quiser deixar lá, mas os pastores devem dar um recibo, né? E depois provar onde é que entregaram, porque isso é coisa séria. Mas sempre é bom ajudar os necessitados, e principalmente com a palavra de Deus. A minha oração agora é que Deus console os corações de vocês. E mais do que isso, deixa eu fazer uma oração. Deus, eu oro por Petrópolis. Eu oro pelas famílias enlutadas. Eu oro pelos amigos que passaram perigos. Oh, meu Deus, abençoe esse povo. E qualquer obra errada que estiver na vida deles, perdoa, transforma essas vidas. O povo viu quão frágil é a vida, mas o Senhor é forte. O Senhor que silenciou o mar da Galileia, o Senhor que parou o vento, o Senhor que multiplicou pães, pode ajudar essa pessoa. Eu abençoo ela em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado de Deus. Amém. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Petrópolis é um dos pontos de coleta e distribuição de mantimentos para os desabrigados. Muitas pessoas desabrigadas, estamos aí ajudando na medida do possível, estamos recebendo, estamos aqui separando as roupas, separando aqui material de higiene, as cestas básicas, que é Rua Marechal Floriano Peixoto, número 111, e o telefone é o 3302-3339. Então você pode ligar para cá, nós estamos aqui aberto todos os dias ajudando, recebendo as doações e estamos também fazendo as doações, entregando para aquelas pessoas que necessitam. E Veja a seguir, aumentou a intenção de consumo das famílias. E Veja também, o Pix tirou mais de R$1,5 bilhão do faturamento dos grandes bancos no ano passado. O indicador de intenção de consumo das famílias subiu 0,4% em fevereiro. É o maior nível desde maio de 2020, o ano do pico da pandemia. Na comparação com fevereiro de 2021, o aumento foi de 4,6%. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, CNC, informou que o indicador está abaixo do nível de satisfação de 100 pontos desde abril de 2015, quando ficou em 102,9 pontos. Por faixa de renda, as famílias que ganham acima de 10 salários mínimos indicaram um nível de insatisfação de 94,5 pontos, uma queda de 0,6% no mês e alta de 10,5% em comparação anual. O indicador para as famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos subiu 0,7%, atingindo 74 pontos. Na comparação anual, houve alta de 2,9%. Entre as regiões, o Norte teve a única queda mensal de fevereiro, com menos 1,2%, apresentando também o menor indicador, com 58,3 pontos. A maior alta ocorreu no Sul, com 1,9%, onde as famílias estão mais confiantes, com 87,7 pontos. A renda atual foi considerada igual à do ano passado por 41% dos entrevistados, índice abaixo dos 41,4% de janeiro e acima dos 39,1% de fevereiro de 2021. A melhora na renda foi percebida por 21,7% dos entrevistados este mês, ante 20,4% em janeiro, sendo o maior percentual desde junho de 2020. O indicador ficou em 84,9 pontos, o maior nível desde maio de 2020, quando estava em 97,6 pontos. O Pix retirou no ano passado R$1,5 bilhão em receitas dos maiores bancos brasileiros. Em janeiro deste ano, segundo o Banco Central, foram realizados 1,3 bilhão transações via Pix. É mais de 6 vezes que o total do mesmo mês de 2021. Antes da ferramenta do Banco Central, as opções de transferência mais abrangentes eram o TED, em que o valor cai na conta do favorecido no mesmo dia, e o DOC, em que o crédito acontece no dia seguinte.
As duas transferências são pagas, mas, em geral, os pacotes de serviço de conta corrente dos bancos incluem algumas transferências gratuitas por mês. Para pessoas físicas, as transferências via Pix são gratuitas e elas respondem por 72% do total. O Banco do Brasil foi o mais afetado pelo Pix e viu suas receitas com conta corrente caírem 17% em 2021. A estratégia das grandes instituições financeiras tem sido a criação de marcas digitais. O Bradesco lançou no mercado o Next e a Bitz, que juntos têm mais de 14 milhões de clientes. Atualmente, 86% das pessoas que estão nos ativos digitais não tinham conta no banco. Mas as instituições têm observado oportunidades no sistema digital de transferências, tanto que estão oferecendo novos serviços, como crédito via Pix. As reclamações sobre crédito consignado aumentaram 28% no ano passado. Segundo o Procon de São Paulo, de janeiro a dezembro foram registrados mais de 8 mil queixas, o que equivale a uma contestação a cada hora. Conhecido como uma linha de crédito pessoal que apresenta condições mais flexíveis e atrativas, como, por exemplo, taxas de juros mais baratas e maiores prazos para pagamento, o crédito consignado é a escolha da maioria dos que buscam um empréstimo. Mas as reclamações sobre o consignado aumentaram no ano passado. Ao mesmo tempo, a adesão do empréstimo, que desconta diretamente da folha de pagamento, bateu recorde e atingiu 5 bilhões e 700 milhões de reais. Desde o começo desse ano, novas contratações e renovações passaram a obedecer o limite de comprometimento de 30% dos rendimentos mensais. Além disso, o teto de juros aumentou para 2% ao mês nas operações realizadas com cartão de crédito. Ano passado, os bancos mais que dobraram as medidas contra irregularidades dos consumidores. Segundo a Febraban, o número chegou em 585, um aumento maior que 100% na comparação anual. E encerrando mais uma semana, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira de 0,52%, em meio à percepção de juros brasileiros atrativos, enquanto investidores do mundo todo monitoravam o noticiário em torno dos atritos entre Rússia e Ucrânia. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,14 na venda. Já a Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,57%, com 112.879 pontos. O preço alto dos alimentos sempre tem uma explicação. No caso das hortaliças, com destaque para as folhagens, a salada é grande. Instabilidade climática, inflação, alta no preço dos insumos e da mão de obra. Mas não tem alface. Eu vim do Ceasa hoje, não tem alface. Da região aqui do estado não tem. Essa é a vida do horticultor. A produção própria muitas vezes não é suficiente e não se acha produção nem no Ceasa. Quando acha, os preços estão nas alturas. A gente chega lá e se assusta dos valores que está lá, tipo assim, a caixa de alface crespa, que é o tradicional do mercado. Há 2, 3 meses atrás a gente pagava um valor de R$30. Hoje está R$70. Estamos em um período de entre-safra dos hortifrutis. Nessa época já é comum devido aos fatores climáticos, mas especialmente nesse ano, a situação é considerada mais crítica. A temperatura oscila muito, da escassez da verdura por causa desse clima desse ano. E para piorar, alguns fatores contribuem para a baixa produção. Junta tudo, a elevação do combustível está alto, os adubos estão altos, né? Não tem mão de obra. Então tudo leva o valor do preço. Com a falta do produto, aqui em Mato Grosso do Sul, os hortifruticultores acabam buscando no estado de São Paulo. Mas infelizmente lá também, devido às chuvas intensas, há escassez de verduras. Já para o próximo mês, há a expectativa de melhora. Eu vou plantar agora hoje, vou plantar em torno de 3 a 4 mil pés de alface. A expectativa daqui no período de 20 a 30 dias, não só eu, todos os agricultores também conseguir produzir que nem eu, né? O produto colhido aqui, produzir para o estado aqui, aí automaticamente o preço vai cair. É o que se espera, afinal, quem não gosta de uma alfacezinha? A carne não é tão importante, eu gosto mais da verdura. O médio de duração dos casamentos caiu no Brasil. O balanço foi apresentado hoje pelo IBGE.
Em 2010, os casamentos tinham, em média, 16 anos de duração. Em 2020, o número caiu para 13 anos. As regiões Sul e Nordeste são onde os casamentos duram mais. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o casamento tem média de 16 anos de duração. Na comparação por estados, o Acre, na região Norte, apresentou a menor média do Brasil, com 9 anos. Quase metade das separações aconteceram entre pessoas casadas há pelo menos 10 anos. E a guarda compartilhada, onde o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada entre a mãe e o pai, aumentou no país, saltando de uma pequena parcela de 7% em 2012 para mais de 31% em 2014, ano em que aconteceu uma mudança na legislação. O que era apenas uma alternativa passou a ser a regra para definir a responsabilidade dos pais sobre os filhos após a separação. Segundo o IBGE, além da menor burocracia, os prazos menores para o desfecho de processo jurídico foi muito importante para o aumento de divórcios no país. E daqui a pouco, às 11h59, terminam as inscrições para o SISU 2022. O resultado da chamada única será divulgado em 22 de fevereiro. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Nesta primeira edição do programa estão sendo oferecidas 222 mil vagas em 6.146 cursos. O candidato pode se inscrever em até 2 opções, turno e instituição, observando a modalidade de concorrência, como sistema universal, lei de cotas ou ações afirmativas, além de ordem de preferência. Questões tributárias, ambientais e de proteção de dados são desafios para o ingresso do Brasil na OCDE. Depois de formalizado o convite, segundo especialistas, o governo brasileiro precisa agora fazer a lição de casa, especialmente em relação a aspectos fiscais. Hoje, a carga tributária brasileira é de 33,1% do PIB. Em comparação com a tributação dos países que compõem a organização, está próxima da média de 33,8%. Um dos pontos de maior controvérsia para a entrada do Brasil na OCDE refere-se às regras de preço de transferência adotadas para cálculo de valores no comércio entre empresas do mesmo grupo, no Brasil e no exterior. O objetivo é evitar a remessa de lucro para um local onde a tributação é menor ou zero. Hoje, 18 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, data destinada a conscientizar sobre danos e doenças que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode causar, tanto em homens quanto em mulheres. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro do Fígado, 1 em cada 3 pessoas no país consome álcool pelo menos uma vez na semana. O abuso de bebidas alcoólicas foi relatado por 18,8% dos brasileiros ouvidos na pesquisa. O estudo mostrou ainda que, em média, os brasileiros ingerem 3 doses de álcool por ocasião, o que representa 450 ml de vinho ou 3 latas de cerveja. Em um outro estudo feito por pesquisadores de 4 universidades brasileiras, concluiu que se o Brasil completar a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid até o mês de outubro, 430 mortes e 5.400 hospitalizações de crianças nessa faixa etária poderão ser evitadas. O documento apontou ainda que prevenir essas internações pouparia um total de 56 milhões de reais. Os pesquisadores afirmaram que a cobertura vacinal em crianças ainda é baixa e o ritmo de imunização nesta população é lento. O grupo também averigou que a vacinação dessas crianças evitaria ainda 3.000 óbitos e cerca de 14.000 hospitalizações por Covid de pessoas de outras faixas etárias, evitando assim o gasto de 90 milhões de reais decorrentes de internações. E agora vamos ver como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, 382.196.732 doses foram aplicadas até hoje. 82,1% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 152.934.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O Brasil é o 4º país que mais aplicou vacinas no mundo, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos.
E agora vamos saber como está o nosso ranking de recuperados do programa SOS da Fé, com pessoas que superaram sintomas da Covid depois que se apoiaram no poder de Jesus. Encerrando mais uma semana, o jornalista Anderson Nascimento traz as boas novas. É com você, Anderson. Boa noite. Olá, boa noite. Sexta-feira é dia da gente comemorar junto com as pessoas que venceram a Covid-19. O programa SOS da Fé de hoje, apresentado pela pastora Yara de Oliveira, também recebeu testemunhos da Covid e eu destaquei alguns aqui para compartilhar com você. Olha, o primeiro, Dona Maria Antônia, que recebeu aí a cura de 7 familiares que ficaram 8 dias com a Covid. Ela orou e todos eles, graças a Deus, estão livres da Covid-19. Também eu tenho testemunho da Raimunda Fernandes. Ela já é de Natal, no Rio Grande do Norte. O neto dela, a esposa do neto, né, e a filha deles também estavam com a Covid há 15 dias. Ela intercedeu pelos 3, pela família. E hoje também os 3 estão curados. Rio Grande do Norte aí marcando presença aqui no SOS da Fé. Muito bom também. E a Maria de Azevedo é a terceira pessoa que eu separei para hoje. Ela é de São Paulo, capital, e contou que os 2 filhos dela estavam com a Covid há 15 dias. E ela intercedeu por eles. Hoje eles estão curados. Aí a mãe intercedendo pelos filhos, né? Funciona. Funciona quando a gente aplica a fé. Bom, o Placar da Vida sempre tem contabilizado quantas pessoas venceram a Covid-19. Vamos conferir o nosso total? É com vocês no estúdio. Pois bem, Anderson, nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, os números também são bons. Vamos ver agora 79 pessoas curadas hoje. O total, 127.136 curados. E veja depois do intervalo, a Rússia marca exercícios nucleares para amanhã. E ainda, no leste da Ucrânia, hoje foi dia de intensos bombardeios. A Rússia marcou para amanhã exercícios em massa de suas forças nucleares em meio a crescentes tensões com o Ocidente por causa da crise na fronteira do país com a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia disse que o exercício militar vai incluir vários lançamentos práticos de mísseis balísticos intercontinentais e mísseis de cruzeiro. A Força Aérea, unidades do Distrito Militar do Sul e as frotas do Norte e do Mar Negro estariam envolvidas nos exercícios nucleares. O anúncio dos treinamentos militares segue o aviso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que a Rússia poderia invadir a Ucrânia usando algum pretexto de ataques de uma região separatista. Os temores do Ocidente estão concentrados em cerca de 150 mil soldados russos que continuam concentrados perto das fronteiras. O Kremlin insiste que não tem planos de invasão. Mas Moscou exigiu que os Estados Unidos e seus aliados mantenham a Ucrânia e outras nações ex-soviéticas fora da aliança militar da OTAN, não coloquem armas na Ucrânia e retirem as forças da OTAN da Europa Oriental. Washington e seus aliados rejeitaram sem rodeios as exigências russas e Moscou ameaçou tomar medidas técnico-militares não especificadas se o Ocidente continuasse a resistir. E enquanto a Rússia marcava novos exercícios, novos bombardeios foram registrados hoje em uma cidade no leste da Ucrânia que está sob controle das forças do governo que lutam contra os separatistas pró-Rússia. Tensão crescente na Ucrânia. O som das bombas pôde ser ouvido na região, que foi alvo na quinta-feira de bombardeios dos separatistas. Um deles atingiu uma creche, mas não provocou vítimas. Os bombardeios aumentam a tensão entre Rússia e os países ocidentais, que temem uma invasão da Ucrânia por parte de Moscou, que mantém quase 150 mil militares mobilizados na fronteira. A Ucrânia e o Ocidente acusam a Rússia de buscar um pretexto para invadir a nação vizinha. O exército ucraniano e os separatistas pró-Rússia trocaram nesta sexta acusações sobre os novos bombardeios que violam o cessar-fogo em vigor na região desde 2014. Kiev cita 20 violações do cessar-fogo por parte dos separatistas pró-Rússia. Ao mesmo tempo, os insurgentes pró-Moscou relataram 27 disparos por parte do exército ucraniano nas últimas horas.
O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que Kiev não tem a intenção de executar ofensivas contra os territórios separatistas do leste do país ou da península anexada da Crimeia. O ministro da Defesa ucraniano Oleksiy Reznikov destacou no parlamento que a Rússia cercou o país com 149 mil soldados e que mais forças parecem estar a caminho. Apesar da situação, Reznikov enfatizou que Kiev vai se abster de dar a Moscou qualquer motivo para atacar. A Ucrânia fortalece sua defesa, mas não temos intenção de realizar nenhuma ação militar contra certas áreas das regiões de Donetsk e Lugansk ou da Crimeia. Seguiremos o caminho político e diplomático porque nossos cidadãos estão lá e não os colocaremos em perigo. A Ucrânia trava desde 2014 uma guerra contra os separatistas pró-russos em Donetsk e Lugansk. O exército ucraniano denunciou na quinta-feira um ataque contra Stanistya Luganska, que deixou sem energia elétrica metade da localidade do leste do país e um buraco de obus no muro de uma creche. As crianças estavam no local, mas nenhuma ficou ferida. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tuitou que o ataque pelas forças pró-russas é uma grande provocação em meio à tensão sobre a possível invasão orquestrada por Moscou ao país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje estar convencido de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, já tomou a decisão de invadir a Ucrânia, incluindo um ataque à capital, Kiev. Hoje, ao fazer a declaração depois de conversar com vários líderes ocidentais, Biden acrescentou que sua percepção era baseada nos relatórios dos agentes de inteligência, mas o presidente não descartou um acordo pela via da negociação. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.127 mortes por Covid-19 e 121.027 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia. O mundo passou da marca dos 421 milhões e 141 mil casos e tem mais de 5 milhões e 871 mil óbitos. Os Estados Unidos ultrapassaram os 78 milhões e 362 mil casos e tem um total de 933.678 vítimas fatais. A Índia soma mais de 42 milhões e 780 mil contaminações. O Brasil se aproxima dos 28 milhões e 59 mil casos, com mais de 24 milhões e 834 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 643.029 mortes. A França passou dos 22 milhões e 310 mil casos positivos da doença. E o Reino Unido tem mais de 18 milhões e 676 mil pessoas que foram contaminadas desde o início da pandemia. Um tribunal na Índia condenou 38 muçulmanos à pena de morte pelos atentados de julho de 2008 na cidade de Ahmedabad, no oeste do país. 56 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas em uma série de explosões na rede de transportes da região, além de áreas residenciais, mercados e hospitais. Outras 11 pessoas foram sentenciadas pela justiça à prisão perpétua. Os condenados fazem parte de um grupo autodenominado Mujahideen Indiano, que há 14 anos assumiu a autoria dos ataques, definindo-os como um ato de vingança por conflitos religiosos de anos anteriores. Na mesma época dos atentados, o grupo coordenou ataques terroristas e matou dezenas de pessoas em Nova Delhi e na cidade turística de Jaipur, no norte do país. Os 49 réus foram condenados pelo tribunal no início do mês, mas as sentenças não estavam definidas. Dos cerca de 80 acusados, 28 foram absolvidos. A defesa dos réus deverá recorrer da decisão pedindo penas mais brandas, sob a alegação de que os condenados já passaram mais de 13 anos na prisão. O menino Aidar, de 5 anos, foi resgatado depois de ficar 3 dias em um poço de 25 metros de profundidade, mas não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu poucos dias após a morte de outro menino que ficou em um poço no Marrocos. Um alto conselheiro do Ministério do Interior do governo talibã informou no Twitter que a criança, identificada como Haidar, nos deixou para sempre. Na manhã desta sexta-feira, as equipes de resgate conseguiram chegar até o menino,
que caiu em um poço de 25 metros de profundidade na localidade de Chokak, na província de Zabul. Quando chegaram até ele, o menino ainda estava vivo, mas o estado de saúde não era bom e ele precisou receber atendimento médico no local. A tragédia acontece poucos dias depois de outra similar no Marrocos, onde o pequeno Ryan, também de 5 anos, caiu em um poço e foi encontrado sem vida depois de passar 5 dias no local. A pandemia da Covid afetou a economia de 90% dos países. Segundo o Banco Mundial, foi a pior consequência que o mundo enfrentou nos últimos 120 anos. Apenas 2 grandes crises fizeram um estrago parecido, mas não maior, durante este período. Uma foi da Grande Depressão, iniciada nos Estados Unidos em 1929 e provocada pelo excesso de produção das indústrias e pela especulação financeira. Foi o estopim para a recessão americana, que paralisou os negócios de várias bolsas de valores ao redor do mundo, que nos anos seguintes causaram reflexos em 80% dos países. Em 2008, estourou uma bolha no mercado imobiliário americano, quando ficou claro que a especulação do preço dos imóveis estava fazendo estragos ao redor do mundo. Nem a Segunda Guerra, entre 1938 e 1945, fez tantos estragos porque prejudicou a economia de apenas 60% dos países. Mas o pior ainda estava para acontecer. Segundo o Banco Mundial, apenas no primeiro ano da pandemia, a economia global encolheu aproximadamente 3%. E a pobreza global aumentou pela primeira vez em uma geração. E veja depois do intervalo. A tempestade Eunice já provocou 4 mortes na Europa. E veja também, as pessoas que foram infectadas com coronavírus têm fisioterapia de graça no Mato Grosso do Sul. Uma forte tempestade tem causado transtornos nos transportes do Reino Unido e da Irlanda nesta sexta-feira. O Serviço Meteorológico Britânico informou que o sul da Inglaterra registrou ventos recordes de até 195 km por hora. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. Mais de 70 mil casas ficaram sem eletricidade na Inglaterra e cerca de 80 mil na vizinha Irlanda. Na costa inglesa, ondas violentas se formaram e as ruas de Londres ficaram quase desertas. O prefeito Sadiq Khan pediu que os londrinos fiquem em casa e alertou que os ventos extremamente fortes na capital podem causar danos às construções, colocando vidas em risco. O Serviço Meteorológico Britânico havia colocado o sudoeste da Inglaterra e o sul do país de Gales em alerta vermelho, o nível mais alto do dia anterior. Mas nesta manhã emitiu um segundo alerta alto incomum, desta vez para a região sudeste do país. Vários voos foram cancelados em aeroportos de todo o país e as companhias ferroviárias pediram aos passageiros que não viajem. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta sexta-feira que países do continente africano, sendo eles a África do Sul, o Egito, o Quênia, a Nigéria, o Senegal e a Tunísia, receberão tecnologia para produzir suas próprias vacinas de RNA mensageiro. Os imunizantes que serão desenvolvidos no projeto africano ainda precisarão ser aprovados pelas autoridades de saúde, um processo que pode levar algum tempo. A OMS afirmou que o programa pode ser expandido para além da Covid-19, dando aos países africanos a capacidade de produzir seus próprios imunizantes contra outras doenças sem depender de grandes farmacêuticas europeias e americanas. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood exigirá que os convidados da 94ª cerimônia do Oscar em março apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 e pelo menos 2 resultados negativos de teste PCR, disse uma pessoa com conhecimento do assunto na quinta-feira. Artistas que irão se apresentar na cerimônia e apresentadores da maior premiação da indústria cinematográfica mundial também terão que passar por testes PCR, mas não precisarão mostrar prova de vacina, segundo uma fonte. A obrigatoriedade da cobertura vacinal irá variar no evento de 27 de março no Dolby Theatre em Hollywood, de acordo com uma fonte. Os indicados ao Oscar e seus convidados nas seções inferiores do teatro não serão obrigados a usar máscaras. Eles estarão sentados com mais distância do que o habitual entre os grupos.
E olha só, para quem já é vacinado contra a Covid-19, o uso de máscara na maioria dos espaços fechados e abertos dos parques da Disney na Califórnia e na Flórida é opcional, exceto em lugares mais apertados como os ônibus e também nos centros de primeiros socorros. Mas as máscaras continuarão sendo obrigatórias para quem quiser visitar os parques sem estar imunizado contra o vírus, em todos os locais fechados, incluindo atrações e filas. Um fato curioso chamou a atenção na vila de Kadima, no centro de Israel. Um agricultor encontrou um morango de 289 gramas, estabelecendo um novo recorde mundial do Guinness. É o morango mais pesado. Em 40 anos na agricultura, nunca foi visto nada parecido, segundo o agricultor. As pessoas que enfrentaram a Covid-19 e que sofrem com sérias doenças respiratórias agora têm direito a sessões de fisioterapia de graça em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O serviço faz parte de uma parceria da Prefeitura Municipal da Saúde com uma universidade e uma fundação. Um ano depois da Covid, Dona Rosana ainda sofre com as sequelas da doença. Fiquei internada 36 dias e entubada 12 dias. Saí na cadeira de rodas, sem força para andar. Fiquei 10 dias sem força, depois que foi conseguindo andar assim com a ajuda das pessoas, né? O Reinaldo ficou 30 dias internado, 17 entubado, em março do ano passado. Mas a sequela a gente carrega até hoje. Falta de ar, né, problema nas articulações da perna, dos braços. Por isso que a gente faz essa fisioterapia, que esse trabalho aqui ele é muito útil. A dona de casa e o auxiliar administrativo fazem fisioterapia no ambulatório da Fundação Manuel de Barros. Nós conversamos com a universidade, com a Uniderp, para que ela cedesse espaço para nós, quando o espaço estivesse ocioso, né, para que a gente pudesse, com o recurso da fundação, contratar fisioterapeuta hospitalar, estagiários do curso de fisioterapia, para que realmente o trabalho dessas pessoas, desses profissionais, pudessem devolver a vida que as pessoas perderam. O serviço é voltado para pessoas de baixa renda que ficaram com sequelas pós-Covid ou que têm comorbidades cardiorrespiratórias. E o objetivo é devolver a qualidade de vida desses pacientes. Que é um projeto de ambulatório de reabilitação da Fundação Manuel de Barros, em parceria com a Uniderp e a CESAL. Um tratamento de qualidade totalmente gratuito desde o início até o final da alta do paciente. Segundo a fisioterapeuta supervisora do projeto, as sequelas dessa nova variante são mais leves, demandam menos tempo de tratamento. Os pacientes estão vindo com sintomas um pouco mais leves do que o ano passado. Então, acredito com certeza que a vacina está fazendo um grande efeito. Assim como a dona Rosana e o Reinaldo, muitos pacientes têm alcançado resultados surpreendentes com a fisioterapia. Então a gente fica muito feliz, né? Porque quando a pessoa chega com o andador e sai sem o andador, né, conseguindo caminhar sem cansar muito, né, conseguindo já falar, conseguindo voltar à vida, né, que ela tinha perdido, isso realmente não tem preço. A Fundação Manuel de Barros fica na Avenida Ceará, número 119, no Jardim Bela Vista. Ou através do telefone, que nós temos uma pessoa especialmente para estar atendendo o nosso projeto, que é o 99613-3710. Então, a pessoa liga, agenda o seu horário e é feita uma avaliação aqui com a nossa equipe. 3 dias antes do encerramento dos Jogos de Inverno de Pequim, surgiu a denúncia de intolerância religiosa na China. A repórter Camila Xavier tem os detalhes. As Olimpíadas de Inverno em Pequim começaram no último dia 4 e vão até o dia 20 de fevereiro. E já há relatos de repressão religiosa, violação dos direitos humanos e manifestações ao redor do mundo. A população demonstrou insatisfação com a postura do Partido Comunista Chinês e a sua política autoritária e repressiva. Em um levantamento divulgado pela ONG Portas Abertas neste ano, a China ocupa o 17º lugar na lista de países mais perigosos para um cristão. A forma que o regime comunista chinês trata as questões democráticas tem despertado a atenção de diversos países e até mesmo provocado sanções diplomáticas. Organizações de direitos humanos acusam a China de prender mais de 1 milhão de muçulmanos em campos de reeducação política. A China nega qualquer acusação
e diz que seus campos buscam oferecer treinamento vocacional necessários para combater o extremismo. O campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, afirmou que não pretende deixar as pistas. Durante a apresentação do carro da Mercedes para a temporada deste ano, o piloto britânico falou sobre o momento difícil da carreira após perder a chance de conquistar o 8º título mundial no final do ano passado. O astro da escuderia, o britânico Lewis Hamilton, disse que enfrentou momentos difíceis após perder a oportunidade de conquistar o 8º título mundial, um recorde, na última volta do GP de Abu Dhabi em 12 de dezembro. Mas o piloto de 37 anos disse que não pensa em deixar as pistas. Bem, eu nunca disse que ia parar, eu amo fazer o que faço e é um privilégio trabalhar com esse grande grupo de pessoas quando você realmente sente que faz parte de uma família, parte da equipe e você está trabalhando em direção a um objetivo comum, não há nada parecido. Hamilton terá nesta temporada um novo companheiro de equipe, o compatriota George Russell, de 24 anos, que substitui o finlandês Valtteri Bottas, que assinou com a Alfa Romeo. Os dois pilotos ingleses estarão ao volante do novo W13, que marca o retorno da cor prateada ao carro. A Mercedes é a 8ª escuderia de 10 a revelar o carro para o Mundial de Fórmula 1 de 2022. Um novo regulamento entra em vigor esta temporada, privilegiando o efeito solo, um fenômeno aerodinâmico que pode permitir mais ultrapassagens. E agora você vai acompanhar os números atualizados do placar da Volta da Vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Neste dia, 11 curados e o total, 17.724. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Anos atrás eu tive um AVC, saí do hospital de cadeira de roda, andei de andador, mas... Como você chegou aqui hoje? Eu cheguei hoje com muita dor nas pernas e que precisei de ajuda na rua. Como é que você estava andando? Andando, puxando, eu cheguei 10 horas aqui. Puxando. Chegou 10 horas. Olha só, pessoal, como é que você chegou? Imita como é que você chegou. Tartinha, Anda normal, anda normal. Ruth, vai, Ruth. Vai, Ruth. Olha só, pessoal. Olha que coisa bonita. Ô, Jesus, que coisa abençoada. Quando é hora da vitória aqui na TV, né? TV se começa, eu tô na cozinha, eu cato a panela e fico na frente da televisão com a panela. Daí eu falo, Jesus, será que é normal? A senhora foi sendo curada e hoje a cura foi completa. Sim, hoje eu tô levando minha cura por completo. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.